Oi, gente, tudo bem com vocês? Nossa aula de hoje vai ser sobre simplificação de polinômios. Logo depois da aula de soma e subtração de polinômios, eu gravei um vídeo sobre simplificação de polinômios. Só que naquele vídeo inicial, a gente só simplificava utilizando soma e subtração, que foi o que eu sabia até aquele momento. Agora, nós já aprendemos a multiplicar e dividir. Então, agora nós vamos aprender como simplificar polinômios que têm as operações de multiplicar e dividir também, além das operações de soma e subtração, tá bom, pessoal? Vou fazer alguns exemplos, tá? Para a gente pegar esse conceito, tá? Só com um exemplo mesmo. Então, vamos lá. O que a gente aprendeu antes foi assim, se eu tiver 2x mais 5x menos x, eu faço como? 2 mais 5, 7, 7 menos 1, 6x. Até o último exercício era isso que a gente sabia. Agora, eu também sei que eu posso multiplicar assim, 2x mais x, tudo isso vezes 2. Isso vai ser igual a 2 vezes 2x, 4x. Ó, faço aquilo que... Tem gente que chama isso aqui, ó, de chuveirinho. 2 vezes x, 2x. Então, agora eu tenho uma multiplicação de polinômios, tá? 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. De novo, eu tenho... Por acaso, deu 6x. Não foi sem querer. Agora, também eu sei como que eu divido polinômios. Por exemplo, se eu tiver x ao quadrado sobre x, eu sei que x ao quadrado sobre x vai dar x, porque eu mantenho a base e subtraio os expoentes. Agora, eu tenho que saber fazer tudo junto, tá, pessoal? Faz parte das coisas que eu preciso saber juntar todas as operações matemáticas. Então, vou dar um exemplo bem grande aqui para a gente trabalhar todas as operações matemáticas de uma vez. Vou começar com um exemplo não tão grande, tá? X ao cubo sobre x ao quadrado menos 2 vezes x mais 5x ao quadrado mais 3x ao quadrado. Vou começar com esse exemplo aqui. Primeiro, o que eu faço? Se tiver uma divisão primeiro, eu divido primeiro. Se tiver um parênteses, ó, se desse para resolver dentro do parênteses, eu poderia resolver. Mas nesse caso não dá, porque aqui eu tenho x elevado a 1 potência e aqui x elevado ao quadrado. Então, não tem como, eu vou ter que fazer a distributiva, tá? Então, primeiro eu vou fazer essa divisão. X ao cubo dividido por x ao quadrado. O que eu faço? Mantenho a base e subtraio os expoentes. 3 menos 2 é 1. 1 eu não preciso colocar. Menos 2 vezes x, 2x. 2 vezes 5x ao quadrado, 2 vezes 5, 10, menos 10x ao quadrado, tá bom? Mais 3x ao quadrado. Beleza. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou juntar o que dá para juntar, tá? Eu tenho 3x ao quadrado menos 10x ao quadrado. Então, eu tenho menos 7x ao quadrado. Eu tenho x menos 2x, então eu tenho menos x. Tá bom, gente? Quando a gente está simplificando polinômios, a gente sempre coloca o grau do polinômio do maior para o menor, tá? Se eu tivesse um x à quarta potência, eu colocava primeiro. Aqui eu tenho x ao quadrado, eu coloco primeiro. Primeiro, o grau do polinômio maior, e se tiver algum número solto, eu coloco por último, tá bom? Algum valor numérico solto, beleza? Vamos a mais um exemplo? X ao cubo, vou fazer assim, dividido por 2, vou fazer 6x ao cubo dividido por 2, x menos x ao quadrado dividido por x mais 2x vezes x mais 2. Estou inventando, tá, gente? Se ficar grande, desculpa. Tá, aqui eu tenho uma divisão, o que eu faço? Divido os coeficientes primeiro, 6 dividido por 2 dá 3. X ao cubo e x, eu mantenho a base e subtraio os expoentes. 3 menos 1, 2. Aqui, ó, de novo eu tenho uma divisão de polinômios. X ao quadrado dividido por x, mantenho a base e subtraio os expoentes. 2 menos 1, 1. 2x vezes x
2 vezes 1, 2, parte numérica com parte numérica, que quando não tem nada é 1. X vezes x, x ao quadrado. Mantenho a base e somo os expoentes, tá? Porque é uma multiplicação. Aqui, ó, eu não tenho coeficiente, parte literal, eu só tenho coeficiente. Então, eu vou pegar 2 vezes 2, que dá 4, e vou repetir o valor de x. Agora, eu tenho que juntar o que dá para juntar, tá bom? 3x ao quadrado com 2x ao quadrado, dá o quê? 5x ao quadrado, beleza? 4x ao quadrado menos 1x ao quadrado, mais 4x menos 1x, mais 3x, e acabamos aqui esse exemplo, tá? Então, mais um exemplo agora, um exemplo um pouquinho maior para a gente treinar, tá? Primeiramente, eu vou resolver esse problema aqui dos parênteses, tá? Menos 3xy ao quadrado, mais, aí eu vou resolver o problema fazendo aquilo que a gente já conhece como distributiva, tá? Esse vezes esse, vezes esse. Então, vamos lá. 2x vezes x. A parte numérica é 2 aqui e 1 aqui. 2 vezes 1, 2. X vezes x, você mantém a base e soma os expoentes. Fica x ao quadrado, tá? Aqui eu não tenho parte literal, só numérica. Então, a parte literal vai ficar x mesmo. Vou repetir, vou multiplicar 2 vezes menos 1, que dá menos 2. Aí, repito x. Aí, agora, menos 4x ao quadrado, y ao cubo, dividido por 2xy mais x ao quadrado, mais 7x. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou resolver primeiro essa divisão aqui, ó. Tá? Quanto que vai dar essa divisão? Parte numérica dividido pela parte numérica. Menos 4 dividido por 2 dá menos 2. X ao quadrado dividido por x. Mantém a base e subtrai os expoentes. 2 menos 1, 1. Não preciso colocar. Y ao cubo dividido por y. Gente, eu só divido e multiplico letras iguais, tá? Então, vamos lá. 3 menos 1, né? Porque eu tenho manter a base e subtrai os expoentes. Aí vai ficar y, 3 menos 1, 2. Aí, agora, o que eu vou fazer? Eu vou repetir todo o resto. Vou repetir todo o resto aqui. Que era menos 2x, mais 2x ao quadrado, menos 3xy ao quadrado. Beleza, agora eu vou começar aquele trabalhinho chato de ver quem dá para juntar. Primeiro eu tenho 3xy ao quadrado aqui e 2xy ao quadrado aqui. A parte literal está completamente igual. Então, eu posso juntar, né? Menos 3, menos 2, são duas dívidas. Eu somo e mantenho a dívida. Eu estava devendo 3, peguei 2 emprestado. Então, agora eu estou devendo 5y ao quadrado. Tá? Agora, eu vou ver com x ao quadrado. 2x ao quadrado mais 1x ao quadrado, 3x ao quadrado. E agora, essa parte aqui, ó, 7x menos 2x. 5x, tá? Positivo, porque aqui o saldo é maior do que a dívida. Então, eu posso dizer que o polinômio menos 5xy ao quadrado mais 3x ao quadrado mais 5x é o polinômio reduzido, é a forma reduzida desse outro polinômio grandão aqui, tá bom? Isso porque nós fizemos a simplificação dos polinômios. Tudo bem, gente? Pessoal, vocês podem perceber aqui que eu arrumei ele de uma forma que a parte que tinha o grau maior ficou na frente sempre, tá? Isso não foi por acaso, tá? Agora, nós vamos ver como é que a gente organiza o grau de um polinômio, pessoal. Gente, o grau de um polinômio, ele corresponde ao maior grau entre os termos, tá bom? Como assim? O maior grau é o termo que tem o maior expoente, tudo bem? Por exemplo, esse monômio aqui, ó, esse primeiro monômio aqui é um monômio de grau 3. Professora, por que grau 3? Porque eu tenho um expoente 2 aqui, e aqui no x eu tenho um expoente 1, tá vendo? Quando não tem nada, não é 1?
Então, para que isso serve? Se eu somar 2, não dá para somar, gente, é para deixar a conta assim. Mas se eu analisar que eu tenho duas incógnitas e um total de expoentes aqui, que é 3, e aqui eu tenho um expoente total 2, então esse grau aqui é maior, tá? Esse monômio aqui, ele tem um grau maior do que esse, porque ele tem duas letras, cada uma com seu expoente, somando os expoentes das duas, dá um expoente maior do que esse. Para que isso serve? Gente, analisar o grau de um polinômio é muito importante para você arrumar a conta. A conta, qualquer expressão matemática, expressão algébrica, que envolve letras e números, a gente sempre tem que organizar do maior para o menor. E o maior é o polinômio que tem, é o monômio que tem o maior grau, tá? Se eu só tiver um monômio quadrado, eu vou colocar um número ao quadrado antes do número que está sem expoente. Da mesma maneira que se eu tiver um número solto, eu vou colocar ele depois, tá? Se for sem a parte literal, eu vou colocar ele por último. Aqui, ó, como eu tenho duas incógnitas e a soma dos expoentes das duas dá mais do que essa incógnita aqui, então esse aqui vai primeiro. Vamos analisar aqui. Se eu tiver menos 3x a quarta mais 2xy, como é que eu vou organizar isso aqui? Mais 20, por exemplo, só para você ver que o coeficiente não tem nada a ver, x ao cubo, y ao quadrado. Como que eu vou organizar essa conta aqui? Qual vai ser o grau desse polinômio? Gente, o grau desse polinômio, eu vou ver aqui, ó. Aqui eu tenho, a minha parte literal tem um expoente 4. Aqui, ó, a parte literal tem um expoente 2, ó, que é um daqui e um daqui. Aqui a parte literal tem um expoente 5, ó, 3 daqui e 5 aqui. Então, eu vou arrumar assim, ó. 20x ao cubo y ao quadrado menos 3x à quarta mais 2xy. Quem manda é o maior. Então, se o maior monômio tem grau 5, esse monômio aqui, esse bloquinho aqui, tem grau 5. Esse termo tem grau 5. Então, ele manda no polinômio. O que isso quer dizer? Que a gente vai dizer que esse é um polinômio de grau 5, tá bom? X ao quadrado menos 2x mais 3. Esse é um polinômio de grau 2, porque o maior monômio é o que tem um expoente maior. Então, esse expoente maior está aqui. Mesmo que o valor do coeficiente seja maior. Se fosse assim, ó, 200x mais 2x ao cubo menos 150x ao quadrado. Como que eu ia organizar aqui? Eu ia organizar, ó, o x ao cubo, apesar do coeficiente ser 2, o expoente é maior, então ele vem primeiro. 2x ao cubo menos 150x ao quadrado mais 200x. O que manda é a potência, tá? Esse é um polinômio de grau 3, tá bom, pessoal?